Boa tarde. Vocês estão animados para mais uma rodada? Amém. Gente, pregar à tarde é assim um desafio, né? Não para quem prega, mas para quem ouve. Mas eu estou contando que vocês estão aí, amém? Então, antes de eu me apresentar um pouco mais, queria já começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui. A Pri e o pastor Moisés, que presente para a gente lá. Eles estão sendo... A vida lá da escola faz a gente... Um pai ajuda o outro, né? Então, praticamente hoje quem leva as crianças para a escola são eles, porque a rotina lá acaba sendo muito agitada. Então, essa vida em comum, vida de igreja lá, né? Que a gente vive, e eles são um presente. Nossos filhos são amigos. Os meus filhos estavam contando os dias para vir para cá, igual para aniversário. Mãe, falta 10 dias. Mãe, faltam 9, 8, eu não aguentava mais. Estava doida para chegar logo esse sábado para a gente poder vir e eles estarem aqui. Vou até estender, ficar até amanhã, para eles poderem ficar mais tempo aqui. Então, é uma alegria, a gente se sente em casa, né? Isso é, com certeza, uma característica de vocês, né? Nos fazer sentir em casa. E a gente tem experimentado isso lá do pastor Moisés, da Pri. A gente se sente em casa, se sente família. Mas, antes de começar a palavra, eu quero te convidar a gente fechar os nossos olhos. A gente teve esse momento já de palavra aqui tão abençoador, ver gente aqui na frente, ver Jesus nos encontrando, mas eu quero orar para a gente poder continuar aqui. Então, se você puder, feche os seus olhos aí. Eu sinto da gente, sabe, dar aquela respirada funda e dizer: Espírito, continua nesse lugar ministrando o nosso coração. Nenhum dia é mais um dia quando o Senhor vem. Nós queremos nessa hora mirar os nossos olhos, colocar o nosso coração numa santa expectativa naquilo que o Senhor vai continuar a fazer. Pai, esse não é mais um sábado na nossa vida, não é mais um evento na nossa vida, esse é o dia que o Senhor preparou. É um dia que nós queremos aqui, coletivamente, experimentar da Tua presença. Espírito Santo de Deus, eu quero orar nessa hora para que a nossa mente e o nosso coração sejam completamente cheios dessa expectativa. Eu oro para que haja mesmo uma convergência. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis. Existe uma certeza de que aqueles que buscarem vão encontrar. E nessa tarde, que haja mesmo no nosso coração um santo desejo de buscarmos ao Senhor, porque a garantia de te encontrar é certa. E quando nós te encontramos, assim como agora há pouco a gente pôde presenciar aqui, a nossa vida não tem possibilidade de ser a mesma, nunca mais. Pai, eu oro nessa tarde para que a nossa mente e o nosso coração estejam aqui nesse lugar, com um grande desejo, Pai, de te encontrar, um grande desejo. Nós pedimos um aumento, Pai, um aumento da Tua presença. Que ela encontre, Deus, as nossas emoções, que ela encontre o nosso espírito, a nossa mente. Que haja mesmo um aumento, a sensibilidade de cada um de nós de experimentarmos dessa presença. O Senhor, quando acendeu os céus, nos disse que nós não estaríamos sozinhos. O Senhor deixaria o Teu Espírito. Esse é o selo da Tua presença. Teu Espírito que está aqui agora nesse lugar, que nos encontra aqui nesse lugar, nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Assim como o Senhor sempre falou na Tua palavra: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça nessa tarde. A presença do Teu Espírito nos encontrando nesse lugar, para a glória do Teu nome. Amém? Gente, vamos lá? Então, como a Pri falou, eu sempre falo, né, de onde eu sou, para você não ficar achando estranho meu sotaque, mas eu sou carioca. Deixa eu mentalizar aqui. Ninguém percebeu, né? Graças a Deus. Michael, me ajuda. Estou perdida. Achei, consegui. Eu sou carioca e eu sempre falo porque fica esse chiado, né? Que até eu me incomodo, tem hora. Então,
Antes que você fique pensando, eu já digo. Eu sou carioca do interior do Rio de Janeiro. Eu sou carioca assim, né? Carioca quem nasce no Rio. A gente é fluminense que fala, né? Eu sou de Cabo Frio, interior do Rio de Janeiro. Mas já fazem 11 anos que eu saí de lá, eu e minha família. Eu sou casada com o Maicon, que vai falar à noite, mais tarde. E Maicon já é da Baixada Fluminense. Nós nos conhecemos e casamos. Esse ano a gente está indo para 17 anos de casados, para a glória de Deus, final do ano. E nós temos 2 filhos que estão aqui, né, que eu já mencionei. O Estevão, que tem 9 anos, mas ele faz 10 1º de junho, então já é 10, né, para ele. O Samuel faz 6, dia 14 de maio. Então hoje ele acordou dizendo: mãe, já tenho 6. Dia 14 é só o parabéns, mas hoje eu já estou fazendo 6. E eu falei, aproveita enquanto você quer muito envelhecer, né? Que depois a gente vai parar de contar. Um dia você não vai querer mais contar. Mas amém, deixa ele aproveitar. E aí nós moramos no Rio, assim que casamos, ficamos morando lá no interior alguns anos. 5 anos, para ser bem preciso. E depois disso, a gente passou 10 anos morando no Nordeste do Brasil, trabalhando ali como missionários. Dos 10 anos, foram 7 anos morando no sertão, que é o nosso grande amor. Moramos alguns anos no sertão do Piauí, depois moramos alguns anos no sertão de Alagoas e, por fim, nosso último tempo lá foi morando na capital de Alagoas, que é Maceió. E de lá, nós nos mudamos no ano passado para Bragança Paulista, que é onde estamos morando até aqui, sabe-se Deus até quando. E lá nós estamos, como a Pri já mencionou, cuidando de uma escola de preparação ministerial, e a gente tem uma ênfase em missões. Tem sido uma grande jornada. Ano passado foram 90 alunos, esse ano também. Então é uma santa aventura, né? A Pri e o pastor Moisés podem comprovar. A gente mora lá, a gente mora nas nossas casas, mas a gente vive lá dentro, né? Então é uma jornada ali com 120 pessoas, 130 pessoas diariamente. E eu falo que isso é só o Espírito Santo para fazer dar certo. E temos experimentado disso, né? Tem dado certo porque ele está envolvido, não por nossa causa, mas ele está envolvido e a gente tem visto muito fruto. Então é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero seguir o que Deus está fazendo já aqui desde de manhã. Quero que você abra sua Bíblia em Atos 6 e nós vamos ler alguns versículos. E eu quero falar a respeito de um homem, que é esse que nós vamos ler. Nós vamos falar a respeito de Estevão essa tarde. E sempre que eu falo sobre ele, eu até brinco, né, que o Samuel, o nome do nosso filho mais velho é Estevão. E aí o Samuel fica perguntando quando que eu vou preparar uma pregação com o nome dele, né? E eu tô lá. Um dia eu chego lá, a hora que Deus falar, eu preparo. Então vamos ler aí Atos 6. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. Vamos lá? Diz assim, você pode ler aí, acompanhar na sua Bíblia, sentado comigo, como você está. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Versículo 2: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Versículo 3 vai dizer: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus,
realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Amém? Você pode fechar os seus olhos novamente? Jesus, obrigada pela tua palavra. Nós cremos que ao declarar a ela, que ao lermos e que ao conhecermos, o nosso coração se enche de fé, Pai. Então eu oro nessa tarde para que isso aconteça aqui, que a tua palavra não volte vazia, ao contrário, que ela como uma boa semente caia no nosso coração, produzindo frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Vamos lá? Aonde só que eu consigo ver o tempo? Tem algum lugar? Amém. Vocês sabem, vocês me conhecem, né? Mas eu conto com o Espírito Santo. Vamos lá. Gente, essa história que nós lemos é a história desse rapaz, desse jovem chamado Estevão. Você vai encontrar a história dele em Atos 6 e também em Atos 7. Vai contar a história desse rapaz que nós conhecemos, com o que nós chamamos ali de um dos primeiros diáconos da igreja. E Estevão é, de fato, também conhecido como o primeiro mártir da igreja, né? Ele vai ser o primeiro mártir ali quando a igreja se inicia em Jerusalém. E aí, gente, está acontecendo, essa parte que nós lemos, de Atos 6, está acontecendo ali uma crise na igreja, né? Desde aquele tempo a gente tem uns probleminhas ali de igreja. E é isso que está acontecendo. E qual era esse problema? As mulheres, né, as viúvas, eram costume, isso é bíblico, de que a igreja deveria cuidar das viúvas. Então, eles faziam o quê? Davam alimento para as viúvas. Eles tinham muito esse cuidado com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Então, as viúvas, elas ganhavam o que a gente pode dizer de cesta básica, né? A igreja ali entregava uma cesta básica, um alimento para essas viúvas. Mas aí começou uma discussão que existiam ali as viúvas que eram judias de fala grega, ou seja, na tua Bíblia pode estar chamado helenistas, são esse público, esse grupo, e elas estavam discutindo e reclamando que ninguém estava dando comida para elas, mas só para as viúvas que eram judias, que nasceram ali, em volta ali em Jerusalém, toda aquela região. Então, estava tendo essa discussão. E essa discussão chegou até os apóstolos. Então, chegou lá nos chefes. E chegou e falaram, gente, está tendo uma briga, as viúvas estão reclamando que elas não estão recebendo os alimentos, estão se sentindo deixadas de lado, e a gente precisa resolver isso. Então, os apóstolos, eles vão dizer assim, olha, nós não podemos ficar responsáveis por isso. Então, vamos ver aí entre a igreja, vamos chamar 7 homens, e esses 7 homens vão ficar responsáveis por isso. Responsáveis pelo quê? A distribuição do alimento para aquelas viúvas, para que então não tivesse mais briga. Eles vão dizer, olha, nós precisamos cuidar da palavra, da oração, e então não dá para a gente se envolver com isso. E assim, meus irmãos, é interessante que os apóstolos vão dizer, olha, vocês vão convidar homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, vocês vão convidar e eles vão cuidar disso. E é aí que entra o nosso amado Estevão. Estevão vai aparecer, né, na história a partir dessa necessidade que a igreja estava vivendo ali em Jerusalém. E aí, gente, olhando para a vida desse rapaz, desse jovem, eu quero pensar com vocês nessa tarde a respeito das marcas que alguém que é salvo vai carregar. A gente sabe que nós não somos salvos e a salvação ela não pode ser um fim em si mesmo. Ou seja, a maior necessidade de um homem, você pode olhar qualquer continente desse mundo, a maior necessidade de alguém é de salvação. Absolutamente qualquer outra coisa nesse mundo dá para se resolver, mas a salvação, só o Evangelho pode responder a essa necessidade do homem. Então, a gente olha para a salvação, nós necessitamos, o homem precisa de um Salvador, por isso nós olhamos para Cristo, nós encontramos a resposta,
para essa necessidade, estávamos separados de Deus, mas a obra da cruz, ela nos conecta novamente com Cristo. E nós precisamos, encontramos a salvação, nós sabemos que nós não podemos pagar, é uma dívida muito maior do que eu e você podemos pagar. Nós sabemos também que a salvação nos foi oferecida de graça, não é verdade? É de graça, Deus nos deu a salvação através do Filho dele na cruz. Mas a verdade, meus irmãos, é que a salvação, ela não pode ser um fim em si mesmo. A salvação, ela é nos dada de graça, mas nós vamos dar uma resposta a isso que nos foi oferecido de graça. E como nós vamos responder? Servindo a Deus, servindo a sua igreja, servindo as pessoas no mundo, servindo os nossos irmãos, servindo. Sabe, a salvação, assim que nós encontramos ela, o nosso serviço, ele vai nos responder uma pergunta: como é que eu posso ser útil no mundo? A partir de quando eu e você encontramos a salvação, nós vamos poder dar essa resposta ao mundo, nós vamos poder ser úteis nesse mundo. Então eu quero pensar com vocês, rapidamente, nessas 3 marcas que a vida de Estevão vai nos ensinar a respeito de alguém que agora que encontrou a salvação, como ele vai responder a isso. Que resposta eu e você podemos dar à salvação que nos foi concedida de graça? Primeira coisa que eu quero te chamar a sua atenção é que esse rapaz, o Estevão, que nós lemos, a Bíblia vai dizer que ele era um homem de boa reputação. Você leu isso aí, né? Falou, olha, chama alguém de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Estevão era um homem que tinha boa reputação. E olha que interessante, gente. Reputação, todo mundo aqui já ouviu falar, com certeza. Mas é interessante que a reputação da gente, ela é construída ao longo de uma vida. E como é que ela é construída? As pessoas olham pra gente a partir da avaliação delas, então elas falam alguma coisa sobre a gente, não é assim? Porém, eu vou te dar um exemplo. Eu e meu marido, a gente é super diferente de personalidade, vocês vão ver. Pelo jeito dele pregar, vocês já vão ver como a gente é diferente. Então as pessoas olham e dizem, nossa, a Vivian é muito agitada, a Vivian fala beça. Por quê? Elas olham para aquilo que é exterior e elas apontam e dizem, você é assim, você é desse jeito, você gosta disso, você gosta daquilo. Por quê? A nossa reputação, ela está totalmente ligada como nós nos comportamos. Amém? Estão comigo? Então, o jeito que eu me comporto, as pessoas olham, avaliam e elas vão dizer como eu sou e a partir dali é a minha reputação. É interessante, gente, que, por exemplo, ali em Bragança, na estrada que a gente vai para a escola, tem sempre um moço, ele tem problema psiquiátrico, certamente, vocês já devem ter visto, ele fica dançando lá no meio da gente, no acostamento. Gente, todo santo dia, o dia que Deus dá, ele está lá, ele tem um problema psiquiátrico. É interessante que a gente nem sabe o nome dele, mas a gente sabe o quê? Falar sobre o comportamento dele. Às vezes a gente tem comportamento que chega antes da pessoa, né? Quando a pessoa, por exemplo, é conhecida na cidade, normalmente é uma pessoa que bebe, que vive na rua, a gente fala, aquele rapaz que bebe, né? Então a reputação às vezes chega até, olha lá, quem está vindo? Aí a gente fala o quê? Do comportamento. Chega primeiro que a pessoa. Mas é interessante, gente, e eu quero nessa tarde te convidar a gente pensar um pouco mais profundo do que pensar numa reputação a partir do que as pessoas veem. Mas é uma reputação baseada no coração. E veja só que interessante. Quando Estevão, a Bíblia vai dizer a respeito dele, ele era um homem de boa reputação. Não estava falando somente daquilo que era exterior, de um comportamento que as pessoas viam dele, mas estava falando também sobre o interior. E por que isso é importante, gente? A verdade é que eu e você somos capazes de avaliar alguém pelo exterior. Não é verdade? Você olha e avalia. Só Deus é capaz de avaliar alguém pelo interior.
Você conhece bem, e você lembra, quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei, não é? E aí, o que Jessé estava avaliando? O exterior. Então, ele estava procurando um estereotipo de rei que exteriormente pudesse agradar as pessoas. Mas aí, Deus dá uma lição poderosa para Samuel. E ele diz lá em 2 Samuel 16, no versículo 7... Não considero a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. E agora olha o que ele vai dizer. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Então, quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós somos convidados a olhar para nós, se não é para do nosso irmão, mas para essa reputação que não é baseada só no que as pessoas veem, mas é naquilo que Deus vê ao nosso respeito. Meus irmãos, a verdade é que nós podemos ter comportamentos exteriores e que as pessoas veem que é maravilhoso. Mas a grande pergunta é se o céu, aquele que consegue ver o nosso interior, será que ele também vai nos aprovar? Será que o céu aprova aquilo que o homem não vê, mas que ele vê? E essa é uma pergunta que não é para o nosso irmão, é uma pergunta que é para mim. As pessoas olham e falam, a Vivian é assim, né? A Pri me descreveu, mas a grande pergunta é, se agora vocês pudessem ouvir o que Deus diz ao meu respeito, o que será que Deus diria ao meu respeito? Aquilo que só Ele vê. Nós olhamos as aparências, meus irmãos. É interessante que quando você vai ver João escrevendo ali, Cristo dizendo para João que escrever a respeito das igrejas ali, as 7 cartas do Apocalipse, olha o que ele vai dizer a respeito de Laodiceia. Laodiceia diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Ou seja, está falando do exterior. Aí Deus vai dizer para ela, olha, você não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, o seu exterior, todo mundo está vendo, uau, que riqueza, que maravilhosa. Mas deixa eu te falar como eu te vejo. E isso, meus irmãos, é o nosso grande desafio. Nosso grande desafio é uma vida privada que não, de forma nenhuma, desqualifica a vida pública. O nosso grande desafio de sermos pessoas de boa reputação, de fazermos, entre aspas, né, bom uso da nossa salvação e de respondermos a ela, é quando a nossa vida privada, aquilo que é visto dentro da nossa casa, não desqualifica aquilo que é visto fora da nossa casa. Eu cresci na igreja. Todo mundo aqui cresceu na igreja, né? Um dia, todo mundo. E aí, eu lembro, eu era criança, gente. Cresci na igreja batista. E aí eu lembro de um dia o pastor contando uma história. Eu acho que eu tinha a idade do meu filho, nunca mais esqueci. E ele contou uma história para ilustrar uma pregação. E ele disse assim, que uma vez uma criança chegou para o pastor e disse assim, pastor, eu quero te pedir uma coisa. Pastor, pode falar? Aí ele falou, eu quero que a minha família venha morar dentro da igreja. E aí o pastor achou, mas morar pastor. Pastor, pode? A gente faz uma casa aqui e vem a minha família, meu pai vai vir morar aqui na igreja com a gente. E o pastor ficou intrigado, mas falou, meu filho, mas por que você quer morar dentro da igreja? Ele falou assim, pastor, é porque meu pai dentro da igreja é maravilhoso. Meu pai dentro da igreja trata a gente bem. Meu pai dentro da igreja não bate na minha mãe. Meu pai dentro da igreja, pastor, é manso. Mas, pastor, dentro de casa. Então, eu quero o pai que dá dentro da igreja, não que está lá em casa. Meus irmãos, isso é só uma ilustração, mas isso se parece muito com a nossa realidade muitas vezes. Maior desafio, meus irmãos, eu sempre brinco que o maior elogio que eu tenho é quando os meus filhos falam sobre mim, quando o meu marido fala sobre mim.
Uma vez eu achei muito engraçado, o Estevão foi falar, e eu vou falar palavras dele, tá? Pra você não achar que eu me acho, que eu não me acho, não. E aí o Estevão falou assim uma vez pra alguém, minha mãe só vive orando. Aí eu, meu Deus, mas que bom, né? Que é isso que ele vê, né? Dentro de casa. Pior se ele falasse, gente, eu só escuto minha mãe orar na igreja. Meus irmãos, a nossa vida privada, a nossa vida dentro de casa, quando a gente fecha a porta, é ela que vai legitimar, de fato, se nós somos aqueles que fomos encontrados por esse evangelho. Se as pessoas que vivem à nossa volta, quando falarem ao nosso, quando a prima elogiar, o Michael poder dizer, essa é minha esposa, ou então ele tá ali, meu Deus, que alma cansada. Eu chamo de alma cansada, gente, as pessoas que fingem, mas não são, só fingem. Isso seria um grande problema, meus irmãos. Esse é o nosso grande desafio, homens e mulheres de boa reputação nesse tempo. Eu cresci na igreja e vivi uma vida que bastava você dizer que era crente para você ter crédito. Hoje em dia, a gente precisa provar muito, porque nós caímos em descrédito, meus irmãos. Porque muitas vezes aquilo que nós falamos não foi sustentado pelo tipo de vida que nós vivemos. E esse é o grande desafio. Sabe qual é a maior pregação, meus irmãos? Sabe qual é o maior método de evangelismo desses últimos dias? Um povo que vive o que prega. Quando nós começarmos de fato a viver o que pregamos, isso vai ser revolucionário. Porque nós não vamos precisar ficar implorando para que acreditem no evangelho. As pessoas vão ver o tipo de vida que nós vivemos e elas vão dizer, eu quero essa vida também para mim. Eu me lembro quando eu trabalhava, eu já tenho alguns anos que a gente vive integral, mas eu trabalhava a vida normal, né? Trabalhava num hospital e eu lembro que lá no hospital eu tive muitas experiências servindo a Deus no meu trabalho. Um grande desafio também é a gente parar com essa ideia de duas vidas, né? Nós só temos uma vida. Não é a vida da igreja e a vida fora da igreja. Nós temos uma vida e essa vida é para a glória de Deus. E eu me lembro que eu trabalhava numa parte que parte era particular e parte era SUS. Então, quando chegavam lá, as pessoas, principalmente do SUS, elas já vinham jogadas de um lado para o outro, né? Que aí a mãe fala, onde faz esse exame? Ah, não é aqui não, é lá. Aí você vai lá, não é lá não, é lá. E assim ia. E eu lembro que uma vez eu recebi, nunca me esqueci deles, um casalzinho, bem senhores, e aí tem um casalzinho de senhores, bem senhorizinhos, sozinhos para marcar um exame. Eu já pensei, puxa, não tem um filho para dar uma ajuda? Um netinho, né? Já fiquei triste com aquilo. E aí eu lembro que eles chegaram, e era um exame bem enjoado, com muito preparo. E aí eu marquei, peguei o papel, era grande que só, porque normalmente a gente marcava e falava, leva para casa e lê. Falei, gente, não vai ter ninguém em casa para ler. Aí li tudo bonitinho, eles foram embora. Aí chegou o dia do exame, e é um exame que tinha um preparo e um jejum muito longo. E eu lembro que aqueles senhorzinhos voltaram sozinhos os dois, de ônibus, de uma cidade longe da minha. Chegaram, fizeram o exame. Aí quando acabou, eu disse assim para ele, que era de praxe. Falei, olha, agora o senhor pode ir lá comprar um lanchinho para ela, porque ela precisa comer. Aí sabe aquela carinha assim de árvore te olhando? Tipo assim, como é que compra esse lanche? Pensei eu, né? Como é que compra se não tem dinheiro? Como é que dá um sorriso não paga, né? E aí ele ficou me olhando, gente, é aquele olhar, né, que fala. Aí eu olhei para ele e falei, o senhor não tem dinheiro? Aí eu olhei, o senhor tá sem dinheiro? Falei bem baixinho, aí ele, tô sem. Aí atravessei a rua, comprei o lanche, voltei. Aí quando eu entreguei o lanche, olha o que ele me perguntou. Moça, você é crente? Aí eu falei, sou. Aí ele olhou para ela, bateu. Eu não disse para você que era crente? Meus irmãos, que esse seja o nosso testemunho. Que as pessoas olhem e elas falam, uau, isso aqui é coisa de crente. Que é só crente que faz essas coisas. Que esse seja de forma simples. Sabe, a gente pensa em sermos pessoas de boa reputação, em coisas às vezes muito grandes, mas tem coisas, meus irmãos, da nossa vida tão simples que pode provar o Cristo que nós temos seguido. Coisas que vão legitimar. Meus irmãos, a verdade é
que as pessoas, elas podem se impressionar com as nossas obras, com o que nós fazemos, com o que nós falamos, mas nossa maior aprovação vem daquilo que Deus vê sobre a gente. É sobre o Deus que sonda e conhece o nosso interior. Você sabe que a Bíblia vai falar, lá em Mateus 7, você não precisa abrir, mas vai dizer assim, olha, vai ter um homem, um crente, que vai chegar lá diante de Deus no último dia e vai dizer, Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. Mas aí Deus vai olhar para essas pessoas que tiveram o quê? Elas serviram, não serviram? Expulsaram demônio, curaram enfermo, profetizaram, elas serviram. E aí Deus vai dizer abertamente, eu não te conheço. Agora, não é interessante que a Bíblia também vai dizer a respeito de Estevão, que ele era um homem que fazia obras e essas obras eram irrefutáveis, ou seja, ninguém questionava o que Estevão fazia. Qual a diferença, meus irmãos, de um e de outro? É que o homem de Mateus 7, ele era aplaudido e era visto no exterior e era aprovado pelas pessoas. As pessoas aprovavam, mas Estevão, ele era um homem que, aprovado no exterior, também era aprovado no interior. Quando o céu olhava para Estevão, ele dizia, tá aí um coração íntegro, tá aí um homem de boa reputação. Meus irmãos, esse é um grande fruto daqueles que foram salvos. É que agora, a partir da salvação que foi nos oferecida, nós seremos homens e mulheres que viveremos um testemunho, iremos testemunhar esse Cristo que nos encontrou. A partir disso, tudo que é padrão do reino de Deus se torna o meu padrão também. Tudo aquilo que você e eu sabemos que ainda lutamos no nosso secreto, meus irmãos, nós não desistiremos de ser transformados por esse evangelho, porque nós desejamos de todo o nosso coração que a nossa vida possa testemunhar de fato e integralmente o Deus da nossa vida. A segunda coisa a respeito desse rapazinho chamado Estevão, é que a Bíblia vai dizer, lá em Atos 6:10, que as palavras dele eram irresistíveis. Agora veja que coisa interessante. Esse menino estava lá, ajudando e servindo a igreja na distribuição de cesta básica. Ele estava lá servindo. E ele, à medida que ele ia trabalhando ali, servindo, Estevão era um homem com tanta sabedoria que ele falava a respeito de Cristo. Ele pregava para as pessoas. E a sabedoria de Estevão começou a incomodar os religiosos daquele tempo. Agora veja que interessante. A Bíblia vai nos dizer que não tendo nada para dizer contra Estevão, eles tiveram que inventar. Meus irmãos, olha que coisa poderosa. Estevão era um homem com tão boa reputação, com tão bom testemunho, que não tinham nada para pegar ele em falta. Então, tiveram que inventar uma coisa a respeito dele. E aí inventaram que ele estava profanando, falando heresia. E aí Estevão é levado até o que nós chamaríamos de o juiz ali religioso daquele tempo. É levado até lá porque eles falam, olha, ele está blasfemando, olha o que... E inventam a respeito de Estevão. E aí, gente, quando Estevão é levado ali diante daqueles homens, agora veja que interessante, Estevão é levado ali e começam a dizer as acusações feitas para ele. Estevão falou isso, falou aquilo, e Estevão sabia que era o quê? Mentira, que estavam inventando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta honesta, você não precisa responder. Se você hoje fosse colocado diante de um julgamento, que você sabe que estão inventando sobre você, e aí falassem assim, Vivian, agora você está com a palavra. Depois de ouvir um monte de gente inventando mentira, meus irmãos, e falando a respeito de você,
eu pegaria a palavra e ia dizer assim, gente, quero explicar que está acontecendo um grande mal-entendido aqui. Você falaria isso como eu? Pode falar, pode responder. Só eu que falaria? Mais ninguém? Ninguém se defende. Quem se defenderia? Vamos lá. Se acordar, quem se defenderia? Eu me defenderia. Certo? Aqui também todo mundo se defenderia? Eu me defenderia. Eu ia explicar que aquilo ali foi um mal-entendido. Meus irmãos, você sabe o que Estevão faz quando é dado a palavra para ele? Estevão prega o evangelho para aqueles homens. Estevão em nenhum momento fala assim, gente, calma aí, deixa eu explicar, estão inventando. Chama fulano que ele vai poder dizer quem eu sou. Ele fala assim, imagino pode ser minha última oportunidade. A palavra está comigo, eles vão ter que ouvir eu pregando agora. Já que a palavra veio para mim, meus irmãos, escute o que eu vou te dizer. O capítulo 7, que nós não lemos, mas você pode ler na tua casa. O capítulo 7 é esse discurso, essa pregação que Estevão vai fazer. E quando você vai estudar a profundo, você vai ver que esse texto de Atos 7 é o maior sermão com citações bíblicas que você vai encontrar na Bíblia. Ele vem discorrendo desde o tempo de Israel no Egito e ele vai discorrendo toda a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Estevão não era um teólogo, não era um pastor, não era um escriba daquele tempo. Estevão era um homem leigo, um homem comum como eu e você, um homem que amava Jesus, um homem normal, meus irmãos. Ninguém disse assim para Estevão, olha, a partir de agora, você tem um palco e você vai ter um microfone para poder ensinar para o povo. Meus irmãos, foi dado um trabalho, vamos dizer com aspas, um simples trabalho, você concorda? Simples. Estevão pegou e disse, isso aqui eu vou fazer para a glória de Deus. Deus vai ser exaltado e não vai ter pessoa melhor que entregue uma cesta básica do que eu. Eu vou fazer isso para a glória de Deus. Estevão entendeu aquilo que está lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para quem? Para a glória de Deus. A ponto, meus irmãos, que Estevão, quando ele vai ali pregar o evangelho, a Bíblia vai dizer que as palavras desse homem, elas eram irresistíveis. Tanto é que se você ler, vai dizer que o rosto de Estevão começa a ficar como de um anjo, começa a brilhar. Meus irmãos, aquele homem que era um leigo, um homem comum como eu e você, um homem com problema, com alegria, com tristeza, um homem que acordava bem, que acordava mal, um homem. A Bíblia vai dizer que quando aquele homem abria a boca dele, as palavras eram irresistíveis. Porque, meu irmão, deixa eu te falar, a Bíblia vai nos garantir que a boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. Meus irmãos, se agora mesmo nós passarmos o microfone para cada um e falar, olha, você vai falar para mim aí uma dor que você está sentindo. Aí começa aqui, tô com dor no pé, tô com dor no joelho, tô com dor na coluna. Eu podia falar várias aqui agora. Tô com sinusite atacado, tô com coluna ruim, idade, né? Meu marido, então, podia falar umas 5 também, juntar aqui dá 10. Gente, se a gente começa a falar aqui de dor, até quem não tá com dor começa a sentir dor, não é? Você descobre dor até onde não tem. Porque, meus irmãos, aquilo que nós falamos pastoreia o ambiente. Aquilo que nós falamos começa a dar vida ou morte no ambiente. Agora, diferente, se eu passar o microfone e falar, gente, do primeiro ao último, eu quero que você conte um milagre. Meus irmãos, a gente sai daqui crendo em tudo, não é? Fala, eu posso tudo naquele que me fortalece. Você sai com uma fé, não é mesmo? É para mover montanha, eu movo montanha. É para orar para a pessoa na cadeira de roda, eu oro. Você sai cheio de fé. Meus irmãos, se é fé que tem no nosso coração, é fé que vai sair da nossa boca. Se é esperança que tem no nosso coração, é esperança que vai sair da nossa boca. Se é evangelho que tem no nosso coração, é evangelho que vai sair da nossa boca, meus irmãos. E é isso que você vai encontrar na vida desse jovem
Quando ele está ali diante daquele tribunal dos religiosos, o coração daquele homem está cheio de evangelho, e é isso que ele vai derramar sobre eles. Eu vou pregar, eu vou falar daquilo que eu tenho, como o irmão falou antes, daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu não posso fazer outra coisa. É como Jeremias, quando ele diz lá, olha, eu não quero mais profetizar, eu não quero mais falar no nome do Senhor, mas ele diz, é como um fogo que arde no meu coração, eu não posso me conter. Quando vê, eu já estou lá fazendo aquilo que o Senhor me mandou. Porque, meus irmãos, o evangelho todo, ele tem esse poder dentro de nós de mudar como pensamos, como falamos, como nos comportamos, como agimos. Mas a grande pergunta é, de que nós estamos cheios? O que tem enchido o nosso coração para que as nossas palavras se tornem palavras irresistíveis? Será, meus irmãos, e eu faço essa pergunta para mim nessa tarde, será que quando as pessoas que caminham perto de mim me ouvem falar do evangelho, elas não olham e falam, isso aí não vive nada do que fala? Ou será que elas olham e falam, uau, eu quero seguir esse Cristo, porque eu sei o que ele tem feito na vida dessa menina. Menina é um bom elogio, né, para mim. Eu estou muito gentil, graças a Deus. Ninguém nem precisa saber que pinto o cabelo de 15 em 15 dias, graças a Deus, né? Seguimos com a palavra. Meus irmãos, a terceira coisa para a gente poder caminhar para o fim é que Estevão, ele era um homem, um rapaz, um jovem que encontrava paz nas horas mais difíceis. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer que Estevão, então, está ali diante daquele tribunal. Os homens acusam ele falsamente. Estevão não se defende. Começa a pregar o evangelho. À medida que ele prega, o rosto dele começa a resplandecer, ficar como de um anjo. E à medida que ele vai falando verdade, o evangelho, aqueles homens vão ficando enfurecidos. Existia, meus irmãos, um fator externo ali, em volta de Estevão acontecendo, que era o olhar raivoso daqueles homens para ele. Você imagina que à medida que ele vai falando, aqueles homens vão ficando mais bravos. Olha que absurdo que ele está falando. Olha isso que ele está falando. Isso é uma blasfêmia. Existia um fator exterior. Mas, gente, à medida que Estevão vai pregando, o rosto dele vai ficando resplandecendo e fica como de um anjo. Ou seja, nós estamos falando de alguém que não baseava a sua vida no fator exterior, mas no interior. Ou seja, Estevão não estava sendo controlado, as emoções e a fé daquele homem não estava sendo controlada pelo olhar raivoso daqueles homens, pelos gritos daqueles homens. Era na segurança de saber, eu estou fazendo a coisa certa na hora certa. Por isso o rosto dele começava a resplandecer aquilo que estava no seu coração. A convicção de saber, eu estou aqui, pode ser minha última chance, mas esses homens estão ouvindo a respeito do evangelho. Meus irmãos, Estevão era um homem que entendeu claramente aquilo que Mateus 10:39 vai nos dizer. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. Ele tinha entendido, tanto é que Estevão não mediu as consequências. Será que eu posso ser morto por causa disso? Será o que vai acontecer comigo? Ele não mediu a consequência. E você sabe que isso é um coração de servo, né? A gente não está focado na consequência, a gente está focado no que tem que ser feito. Tem que pregar? Eu vou pregar. O que vai acontecer? Não sei, mas o que eu tenho que fazer vai ser feito. E é isso que nós vemos acontecer com Estevão. Meus irmãos, foi dada a Estevão uma mensagem. Ele encontrou o Cristo que mudou a vida dele para sempre. Ele falou, é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu preciso anunciar aos outros aquilo que eu tenho vivido na minha vida. Aquele quem eu encontrei. E é isso que nós vamos encontrar aqui, meus irmãos. Nós vamos encontrar um homem com uma pressão exterior muito grande, muito grande.
E se parece muito com a vida que a gente vive. Quanta pressão, não é verdade? A gente sofre. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Nós somos atribulados de todo lado, perplexos de tantas coisas que têm acontecido. Meus irmãos, é isso que Estevão está vivendo. Um homem de frente de um tribunal que sabia que podia acabar na morte dele, mas um homem que tinha o evangelho encarnado dentro do seu coração. Naquele momento ele não podia fingir que não era com ele. Ele não tinha, meus irmãos, amor à própria vida, porque ele sabia que já tinha perdido ela no dia que ele encontrou com Cristo. Então, estava tudo bem. E aí, meus irmãos, o desenrolar da vida de Estevão precisa nessa tarde nos desafiar. Qual tem sido a resposta que nós temos dado à salvação que um dia nos encontrou? A Bíblia vai dizer que Estevão, à medida que ele vai pregando, aqueles homens ficam enfurecidos. Então, aqueles homens decretam a morte de Estevão. E eles decretam, então, Estevão escute isso, e eu quero que você entre nessa história agora e comece a imaginar esse cenário. Meus irmãos, é um cenário hostil, você concorda? É um cenário que cheira a morte, que cheira acabou. Hoje você está diante dos homens que vão te matar. E Estevão é levado ali para fora, com gritos, ameaças e morte. Quando Estevão é levado ali para fora, escute isso, meus irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, essa que nós cremos, vai nos dizer que Estevão então aqueles homens pegam pedras e começam a fazer o quê? Apedrejar Estevão, meus irmãos. Estevão tinha cometido algum crime? Não. Mas Estevão pagou com a vida por carregar uma mensagem que era maior do que ele. Então, aqueles homens começam a apedrejar Estevão, meus irmãos. Pedra de um lado, pedra de outro. Pedras vindo sobre Estevão. A Bíblia vai nos dizer que Estevão, no meio daquele caos, ele levanta os olhos dele. Escute isso. Estevão levanta os olhos. Ele olha em direção a quem? Às pedras, aos homens, aos gritos, a poeira que devia estar subindo ali naquele clima, naquela geografia da onde ele estava. Não. Estevão olha para onde? Para o céu. E a Bíblia vai nos dizer que no meio daquelas pedras, vindo de um lado e de outro, Estevão mirando nos céus, ele vê quem? O Filho do Homem em pé à direita de Deus. Meus irmãos, mas ele não só vê, preste atenção nisso. A Bíblia vai nos dizer que ele vê o Filho do Homem como? Em pé. Poucas vezes na Bíblia você vai encontrar isso. O Filho do Homem em pé. Sabe quando eu li isso pela primeira vez? Eu imaginei, sabe, quando a gente recebe uma visita, alguém que chega na nossa casa, o que normalmente a gente faz? A gente fica o quê? De pé para receber e dar o quê? Aquele abraço caloroso. Ei, você chegou, estava com saudade, que bom que você chegou. Meus irmãos, nós estamos diante disso. O Filho do Homem de pé para receber Estevão agora no reino dos céus. E é como se nós pudéssemos agora ver Jesus se levanta e fala: ei, Estevão, que bom que você chegou. Nós te esperávamos aqui porque nós sabíamos que você seria fiel até o fim. Apocalipse vai nos dizer, eles, os mártires, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra, e face a face com a morte não amaram a sua própria vida. Meus irmãos, a coisa mais maravilhosa que eu e você podemos viver, você não precisa morrer, alguém te apedrejar, amém, ninguém vai ser apedrejado. Mas a coisa mais poderosa que eu e você podemos viver na nossa vida é quando chegar no fim dela, a gente poder olhar nos olhos daquele que nós tanto amamos aqui. Sermos recebidos por Ele. E Ele vai olhar para a gente, ao contrário,
daquele homem de Mateus 7, que ele vai dizer, ei, nem te conheço, ele vai dizer, ei, vou ficar de pé para te dar um abraço, porque você chegou em casa. Ei, sabe esse que nós pregamos, que nós fazemos conferências, que nós estamos vindo nos cultos, que nós lemos na palavra, meus irmãos, esse que a Bíblia nos diz que agora, para a gente é como uma imagem de um espelho embaçado. Um dia, os nossos olhos o verão como ele realmente é. Sabe esse que nós amamos e sentimos saudade, mas ainda nós nem vimos ainda. Meus irmãos, um dia nós estaremos diante dele face a face. Sabe esse que os anjos estão lá de eternidade a eternidade dizendo santo, santo, santo? Estevão se juntou a ele, nós também nos juntaremos um dia nele, com eles. E poderemos de eternidade em eternidade deslumbrarmos, ficarmos deslumbrados com a beleza de quem esse Cristo é. Esse Cristo. Meus irmãos, a resposta que eu e você podemos dar a esse mundo, agora que encontramos a salvação, é sermos testemunhas poderosas daquilo que temos visto e ouvido. É vivermos uma vida, meus irmãos, que aponta para Ele em tudo. Não é só quando estamos dentro da igreja, não é só quando estamos fazendo coisas, entre aspas, espirituais. É quando nós pegamos a nossa vida e falamos, essa vida que eu vivo, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, as pessoas vão ver que isso tudo que eu faço é para a glória de Deus. Elas vão olhar e vão ver o Cristo que eu tenho seguido. Meus irmãos, a coisa mais maravilhosa, se você é crente há 1 ano, há 10, há 30, não importa, mas o que importa é que agora você vai olhar para trás e na sua história você vai ver Ele. E quando você olhar para o seu futuro, meus irmãos, aí que você vai ver Ele com certeza, porque nós estamos caminhando para esse lugar. Nós estamos caminhando, meus irmãos, não é para um lugar geográfico, nós estamos caminhando para uma pessoa. Nós estamos caminhando para Ele. Um dia estaremos, esse é o Samuel, um dia estaremos diante daquele que nós tanto amamos durante a nossa vida. A resposta, meus irmãos, que eu e você podemos dar para tamanha salvação, é sendo testemunhas desse Cristo. E por fim, quando tudo isso está acontecendo, a Bíblia vai nos dizer que a capa que Estevão usava é colocada no pé de um homem. Que homem é esse? Saulo. Você sabe quando você vai estudar a vida de Saulo, de Paulo, você vai ver que já existia um cenário. Sabe aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco? Foi um grande momento, mas existia um cenário sendo preparado para esse encontro. E um deles foi esse. Quando ele testemunha, Saulo é testemunha de um homem fiel a Cristo até o fim. Meus irmãos, ele deve ter olhado e pensado, como é que você ama alguém a ponto de morrer por causa desse alguém? Que amor é esse? O que esse homem encontrou? Porque eu não estou morrendo, eu estou matando. Isso muda tudo. E a Bíblia vai dizer que quando essa capa é colocada ali, meus irmãos, os puritanos, que foram um grupo na história da igreja, eles têm uma frase muito interessante. Eles diziam que o nosso sofrimento é um testemunho para as nações. Ou seja, aquilo que Estevão estava vivendo, testemunhou para Paulo. E quando, meus irmãos, essa é a verdade, que quando os Estevãos testemunham, os Paulos vão se levantar. Quando eu e você testemunhamos, meus irmãos, só testemunha. Se a gente não tem dimensão aonde o nosso testemunho, que o nosso testemunho vai gerar na vida de outras pessoas. Aí Paulo se levanta, prega para praticamente toda a Ásia daquele tempo, e aí você fala, meu Deus, um homem entregando cesta básica, vivendo uma vida diante de Deus, é levado para um tribunal, não se defende, prega, é morto, a igreja agora se espalha.
Pouco tempo depois, você já vai ver Filipe lá em Samaria pregando, você vai ver Filipe pegando para o etíope, tudo começa a acontecer. Paulo testemunha, Damasco encontra Cristo. Meus irmãos, um homem, um salvo, que entendeu que agora salvo, a vida não pertencia mais a ele, mas pertencia a esse Cristo. Ele revolucionou o Evangelho. Nós chamamos ele do primeiro mártir da igreja. O martírio de Estevão causa um espalhamento na igreja daquele tempo, uma diáspora, e o Evangelho começa a se espalhar. Um homem, meus irmãos, que entendeu que a vida dele não era preciosa, mas aquilo que ele carregava era a coisa mais preciosa que ele tinha. A gente não precisa ter um testemunho como o de Estevão, mas a gente certamente tem uma história nossa para contar e de pessoas à nossa volta que serão influenciadas pelo Cristo que nós carregamos. Nessa tarde, meus irmãos, eu quero te encorajar a responder à salvação que um dia te encontrou, que um dia me encontrou. Meus irmãos, quando alguém olhar para a gente, que as coisas erradas eles digam, uau, isso é você mesmo, mas as coisas boas eles possam dizer, isso é Cristo. Que eles vejam Cristo na nossa vida, Cristo na nossa história, Cristo em como temos criado filhos, Cristo em como temos sido empresários, Cristo enquanto estamos trabalhando no mercado de trabalho, Cristo enquanto esposas, maridos, enquanto membros de igreja, Cristo. Que as pessoas olhem para a gente e vejam Cristo na nossa história. Que essa seja a resposta que eu e você daremos à salvação que um dia nos encontrou. Nós não fomos salvos simplesmente para sermos salvos. Nós fomos salvos porque uma vez salvos, a minha resposta é testemunhar. Testemunhar. Meus irmãos, você não precisa ter uma grande oratória. Você não precisa saber muita coisa. Meus irmãos, nós precisamos viver muita coisa. Quero terminar esse momento contando para vocês uma história de uma mulher. Nós trabalhamos, como eu falei, durante alguns anos no sertão, nos sertões do Brasil. Você sabe que o sertão hoje é o que nós chamamos de segmento menos alcançado do Brasil. Então, ciganos, quilombolas, sertanejos, surdos, e o meu marido sabe a lista completa, ele pode falar os outros 4. Você espera o próximo capítulo, tá? Fica aí. E nós trabalhamos nesses últimos anos com ciganos, quilombolas e sertanejos. E eu falo que parte da minha vida é dividida entre antes e depois do Nordeste. O que Deus fez em nós foi mais poderoso do que o que Ele fez através de nós. Mas a gente teve a honra, nesses anos, meus irmãos, de conhecer muitos, entre aspas, né? Muitos Estevãos, ali que a gente chama nas brenhas do sertão. Lugares distantes, meus irmãos. Pessoas que não têm microfone, não têm plataforma, não têm Instagram. Não são conhecidas aqui, mas são conhecidas no céu. Os céus testemunham sobre essas pessoas. Se o Instagram existisse naquele tempo, certamente os apóstolos teriam, mas Estevão, acho que ele não teria muito seguidor. A pessoa vai falar, rapaz, entrega a cesta básica. Quem é aquele rapaz? O que organiza ali a comida para as viúvas? Não sei, mas a história dele está aqui, na Bíblia. A igreja daquele tempo foi totalmente transformada por causa dele. Ou seja, é um homem conhecido no céu. E aí, meus irmãos, eu lembro que são muitas histórias, mas quero contar uma para terminar. E um dia nós estávamos começando um trabalho no sertão de Alagoas. A gente foi morar numa cidade chamada São José da Tapera, onde Pri e Pastor Moisés vão lá com as crianças, vão conhecer. E aí nós estávamos começando. E como que se começa um trabalho lá no sertão? Começa você tendo um tico de quê? De coragem, né? Não sei, porque você tem que sair, gente, fazer amigo. É assim que começa. Sai, vai, pega o carro e vai. É assim. E aí pegamos, e nesse dia eu não estava, mas chegou a notícia que naquela quarta-feira ali, um grupo de missionários tinha ido fazer, a gente chama de pesquisa missionária. Quando a gente chega, a gente anda nos lugares,
ver, tem igreja, não tem? Tem algum crente, não tem? É assim que vai indo. E aí eles conheceram uma mulher, a gente tinha uma Kombi, e aí eles pararam na casa dessa mulher. Quando chegaram lá, conversaram com ela, o nome dela é Sirlene. E aí, meus irmãos, conversaram com Sirlene, no final oraram por ela, fizeram uma oração e foram embora. Chegaram lá contando, gente, conhecemos uma senhora muito simpática. Beleza, voltamos na outra semana. Quando a Kombi apontou na rua da Sirlene já veio, gente, quero falar com vocês. A gente pensou que ela nem lembrava mais da gente, né? E ela falou, olha, quero contar para vocês que na semana passada, quando vocês vieram aqui, eu estava com uma hemorragia há dias. Eu não contei para vocês, mas vocês oraram e essa hemorragia parou. Aí a gente, meu Deus, glória a Deus, a crente se empolga logo, né? Aí a gente falou assim, aí ela disse assim, olha, eu quero que vocês façam um culto aqui na minha casa. Aí é só o que a gente precisa, né? Faz um culto aqui. Aí a gente, vamos fazer um culto. Primeiro culto, ela juntou na casa dela mais de 60 pessoas, meus irmãos. A gente tem foto disso, mas a gente é péssimo de foto, mas tá lá. E aí, pode acreditar em mim, tá bom? E aí, foi uma festa, meus irmãos, aquele culto. E Maicon pregou nesse dia, pregou o evangelho ali para mais de 60 sertanejos. Foi uma festa. Meus irmãos, essa mulher, Sirlene, ela se converteu, ela foi batizada. Ela levou a família inteira dela para a igreja. O filho dela, ano passado, estava fazendo uma escola de missões. Eu estou falando de uma mulher do povoado. Pensa no sertão, na cidade, né? Eu estou falando de um povoado chamado Piedade, que fica mais ou menos 1 hora da cidade, São José da Tapera. Agora, deixa eu te contar o mais impressionante dela. Sirlene hoje, meus irmãos, ela é uma coluna da igreja do sertão ali em Piedade. Uma coluna, uma intercessora. Ela que faz o louvor, e pensa no louvor, eles vão ver e vão depois contar. Um louvor animado, ela bota a igreja inteira para dançar, ela é muito animada. Agora deixa eu te falar a coisa mais sensacional. Sirlene não sabe ler. Ela não sabe ler nem escrever. Sabe o que ela faz? Ela escuta a Bíblia no áudio, que é pela energia solar, né? Pega lá, ouve, grava os versículos para poder pregar domingo na igreja. Meus irmãos, uma mulher que não sabe ler, não sabe escrever, uma mulher simples de um povoado, hoje é uma coluna da igreja do sertão lá em Piedade. Não foi dado a ela uma grande plataforma, não foi dado a ela um microfone, foi dado a ela um evangelho e ela falou, agora que eu conheço, todo mundo vai conhecer também. E ela é assim mesmo, é uma missionária ali no sertão. Quando ela se converteu, meus irmãos, a família dela parou de falar com ela durante alguns anos. Mas ela perseverou. E ela disse assim, eu sei que um dia... E aí era muito engraçado, porque ela é maravilhosa. E ela falou assim, não teve um dia que eu passei por eles e não pedi a benção. Eles não me davam não, mas eu passei. E ela continuou orando, até que um dia ela passou e disse benção. E aí o pai dela respondeu. E falou, almoça lá em casa hoje. E aí a gente estava no domingo, que ela estava testemunhando do poder desse evangelho, meus irmãos. Sermos testemunhas vai nos causar um alto custo, mas também vai nos fazer ter uma grande colheita na nossa vida. Não tem possibilidade da gente viver isso de verdade e tudo à nossa volta não ser afetado por esse evangelho. Sirlene teve um câncer, Sineide. Estou falando Sirlene, Sineide. Por que eu falei Sirlene? Meu marido, Sirlene é lá da Bolívia, né? Eu falei, Sirlene, gente, é outra missionária da Bolívia, que eu podia contar outras histórias, mas não vou contar não, porque não vai dar tempo. Mas Sineide, e Sineide teve um câncer bem sério, foi curada, e aí no ano retrasado, antes de eu vir para cá, morar em Bragança, a gente lá na nossa igreja em Maceió, a gente faz uma conferência de mulheres, tinha 500 mulheres, convidamos Sineide para ir lá falar para as 500 mulheres. Sineide pegou o microfone, botou a mulherada toda para dançar, que ela tem umas músicas lá para Jesus, que ela faz um gesto, todo mundo faz junto. Vocês vão ver. E aí Sineide lá, podendo testemunhar, meus irmãos, uma mulher lá do povoado, de São José da Tapera, que se eu te contasse aqui, talvez você nunca teria escutado falar sobre ela, mas o céu conhece Sineide. O céu conhece muitos homens e mulheres que eu e você não conhecemos. O céu conhece você.
E a nossa oração nessa tarde é: Cristo, faz de nós testemunhas legítimas da salvação que um dia nos encontrou. Pessoas que falam, mas que vivem. Pessoas que não falam, mas que alguém vai olhar e vai ver o tipo de vida que a gente está vivendo. E vai dizer: ei, ali vai uma testemunha fiel de Cristo. Que assim sejamos conhecidos, meus irmãos, para a glória de Deus. Amém? Quero orar. Vamos aplaudir para a gente... Jesus. Aleluia. Vamos orar para a gente terminar? Você pode ficar de pé aí no seu lugar? Vamos orar, que eu sei que se você ficar em pé, você vai ficar mais animado, mais feliz de estar aqui. Feche os seus olhos, eu quero só fazer uma oração para a gente terminar e agradecer a Jesus por esse tempo. E a minha oração nessa tarde, meus irmãos, é que essa palavra, ela traga confronto para mim, para você, mas, sobretudo, que ela nos ajude a seguir avançando em sermos testemunhas fiéis desse evangelho que nos encontrou. A olharmos a salvação que nos foi dada, a olharmos para ela, meus irmãos, quem muito foi perdoado, esse muito ama. Esse evangelho que nos encontrou, que nós não podemos pagar, mas nós podemos responder. Aonde nós estaríamos, meus irmãos, se não fosse esse evangelho que um dia nos encontrou. Cada um aqui sabe aonde foi encontrado. Talvez, assim como eu, você tenha crescido na igreja, mas um dia esse evangelho te encontrou e mostrou o quanto você precisava de um Salvador, e me mostrou o quanto eu precisava de um Salvador. Pai, nessa tarde, a nossa oração, juntos aqui, é que o Senhor encontre em nós testemunhas fiéis do Evangelho. É que o Senhor faça de nós, homens e mulheres, não só com uma boa reputação nessa terra, mas uma reputação ilibada nos céus. Para que quando o Senhor olhar, Ele veja um coração que é inteiro. Não é uma parte, não é um coração do domingo à noite, não é um coração da conferência, é um coração inteiro que é dele. Pai, faz de nós homens e mulheres que tenham palavras irresistíveis, porque carregamos em nós marcas profundas do que o Evangelho causou. Faz de nós homens e mulheres que no meio do caos, no meio dos desafios, possam testemunhar quem realmente governa as nossas emoções, quem realmente governa a nossa história, que nós somos guiados pelas circunstâncias, pelo que vemos, mas somos guiados por fé, e fé no Filho de Deus. Faz de nós homens e mulheres com uma fé viva, vibrante. Deus, nós não queremos ser crentes cabisbaixos, porque, assim como Estevão, nós temos um lugar para olhar, e esse lugar não são as circunstâncias, mas é o céu. Nós olhamos para o Senhor, e olhando para o Senhor, nós perseveramos aqui na terra. Olhando para o Teu Evangelho, nós seguimos em frente. Olhando para quem o Senhor é, nós podemos ver quem nós somos e podemos pedir, assim como o salmista: sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-nos pelo caminho da verdade. Espírito Santo de Deus, aqui diante de nós está uma semente, e a nossa oração diante dessa palavra, que é uma semente, é que ela gere frutos para a Tua glória. Deus, que cada um sabe a área que tem avançado, mas áreas que ainda precisam ser totalmente tocadas pelo Teu Evangelho. Pai, nós pedimos nessa tarde, faz isso no nosso meio. Só o Senhor pode nos convencer. O Teu Espírito é aquele, Deus, que vai nos guiar em toda a verdade. Faz isso nessa tarde. Sonda e conhece o nosso coração. Que nessa geração
Assim como eu tenho um filho chamado Estevão, não sejam só nomes, mas seja um estilo de vida que nós vamos abraçar. Discípulos radicais, testemunhas radicais. Deus, ninguém pode morrer pelo Senhor sem antes ter vivido para o Senhor. Deus, nós queremos te pedir nessa tarde, faz isso no nosso meio, faz isso no nosso coração, para que tudo possa convergir em uma única coisa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, meus irmãos. Deus abençoe.